Hoje eu queria falar uma palavra que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é um versículo que fala muito no meu coração. Aliás, uma vez Deus usou muito esse versículo para me dar uma grande vitória, há um tempo atrás. Aqui nesse versículo, eu queria estudar um pouquinho ele. Diz assim, Paulo, em Romanos, diz assim: e não sede conformados com este mundo. Aí talvez você me pergunte, mas que mundo? Aí eu digo que o meu, o teu mundo, o nosso mundo. Que mundo? O mundo que nos rodeia, o mundo que a gente vive, né? O meu mundo, com as pessoas que eu convivo todos os dias, com as circunstâncias que batem na minha porta. Na verdade, muitas vezes, há momentos na vida que a gente não sabe lidar com o nosso mundo, né? O mundo que gira ao nosso redor. Os acontecimentos, principalmente pessoas, né? As nossas relações interpessoais. Muitas vezes é muito difícil lidar com tudo isso, principalmente quando a gente passa por um momento difícil, quando a gente passa por situações que a gente não entende, que a gente não compreende o porquê que Deus está permitindo aquilo. Então ele diz, olha, não sede conformados com este mundo, né? Então, mundo, nosso mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, quando eu estou em Cristo e busco orientação na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos orientar em toda e qualquer situação. Infelizmente, eu já vi cristãos falarem que Deus age numa determinada área, mas não age na outra. Não. Deus age em todas as áreas. Eu me converti em 1996 para 97. E eu tenho experiência o bastante para dizer assim, né? Eu tive experiências com o Senhor já em todas as áreas, Então, Deus age na área material, primeiramente ele age na espiritual, mas ele age na material, ele age na área sentimental, ele age na área profissional, ele age em todas as situações da nossa vida. E quando nós colocamos a nossa mente, né, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida orientada, fundamentada na palavra de Deus, ou seja, em Cristo Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, está lá em Apocalipse. Então, o que acontece? Nós temos, automaticamente, conforme a gente vai lendo a palavra e vai se aprofundando, a gente vai tendo uma renovação do entendimento nosso. Né? Quem que um dia não tinha entendimento de algo acerca de uma situação e ouvindo a palavra, lendo a palavra, passou a partir daquele momento a ter uma nova visão, um novo entendimento através da palavra. Isso é fato, né? Quando a gente busca a palavra, uma orientação para tomar uma decisão, para tomar uma ação na vida, o nosso entendimento automaticamente, conforme a gente vai estudando a palavra, o nosso entendimento vai tendo essa mudança, então essa renovação. Então, olha, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E, obviamente, quando nós vamos tendo uma renovação do nosso entendimento mediante a palavra de Deus, então as começam a mudar no nosso dia a dia, começa a mudar primeiramente o nosso interior. Então nós começamos a ter um comportamento diferente, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas, nós começamos a nos relacionar diferentemente das pessoas. Então começa a haver uma mudança muito grande, primeiramente interiormente. Eu lembro quando que eu me converti, que eu tive uma experiência muito grande com o Senhor logo de primeiro início. Primeiramente, a coisa que mais ficou óbvia em mim quando eu aceitei Jesus, no meu coração, que eu tive aquela experiência com o Senhor, foi o perdão dos meus pecados. E eu tinha plena consciência da minha salvação naquele momento. E tenho até hoje. Mas, assim, uma coisa que ficou
marcante para mim naquele momento ali foi o perdão dos meus pecados e a minha salvação. Eu sabia que Jesus tinha me salvado. E a partir daquele momento eu sabia que sem Cristo eu não era mais nada, não era nada. E graças a Deus eu tenho esse sentimento até hoje. Então, como eu vinha falando, todo o nosso entendimento ele vai sendo transformado pelo poder da palavra de Cristo em nós. Então, quando eu busco a palavra, essa palavra ela tem poder para mudar o meu interior e, obviamente, quando você começa a ter uma visão diferente das coisas interiores, da vida, as coisas exteriores, elas vão automaticamente sendo transformadas também. E aí, Paulo diz aqui assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem algo nesse versículo que é muito interessante, que se a gente ler, às vezes a gente não presta atenção, porque a palavra de Deus ela é muito detalhista, né? Então ele diz assim, olha, para que experimenteis. Paulo, ele poderia ter usado a expressão para que saibais, ou para que entendais, para que você venha entender ou venha saber qual é a vontade de Deus. Porém, não foi isso que ele falou para que você venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós não nos conformamos com o nosso mundo, baseado na palavra de Deus, que a gente aprende quem somos em Cristo Jesus, a nossa identidade em Cristo, e que pela palavra, o nosso entendimento começa a ser transformado na nossa mente, no nosso interior, no nosso coração, a gente passa então a experimentar o quê? A vontade de Deus realizada e concretizada em nossas vidas. E por que não para que você saiba ou entenda? Porque quem sabe ou entende não experimenta. Quando eu experimento a vontade de Deus realizada na minha vida, eu vivencio a experiência com Deus. Eu vivo a vontade de Deus na minha vida. Quando então eu tenho experiências com Deus e que Ele faz que a sua vontade seja manifestada na minha vida, então eu passo a experimentar, eu passo a viver coisas novas e ter experiências, ou seja, viver coisas novas com Deus. Então, quem sabe ou entende, não experimenta, não vivencia. Ou seja, um exemplo muito claro, até um exemplo bem ingênuo, mas se eu digo para você, olha, leite batido com morango é uma delícia, você precisa experimentar. Ou seja, eu estou falando, você precisa vivenciar esse prazer de tomar leite batido com morango. Naquele momento que você ouviu a informação, você só ficou sabendo, mas você ainda não vivenciou aquilo. Então, quando Paulo diz para que você experimente, ou seja, para que você venha viver a vontade de Deus, venha ter aquela experiência nova, venha ter esse momento íntimo com Deus. Quando nós vemos, então, a vontade de Deus se realizar em nossas vidas, a gente passa, então, a viver e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nas nossas vidas, ela é boa, ela é agradável. E os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, eles são perfeitos para nós. Lá em Jeremias 29:11 diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Há algumas Bíblias que diz que para que você tenha o fim que esperais. Então, ou seja, a vontade de Deus para mim, para você, ela é perfeita. Ela é agradável aos nossos olhos e ela é boa. Porque os pensamentos de Deus para nós são bons, né? Olha, ele diz lá em Isaías, os meus pensamentos são muito mais altos que os seus pensamentos e os meus caminhos muito mais, né? Muito mais altos do que os seus caminhos. Então, os pensamentos de Deus para nós é muito bom. Então, nós temos que, a partir de analisar
né, refletir, meditar na palavra de Deus, nós temos que nos deixar, então, pelo Espírito Santo, sermos renovados em nossa mente, em nosso entendimento, nas nossas visões. Olha, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, uma das primeiras coisas que Deus começou a fazer é quebrar algumas crenças antigas que eu tinha, né? Eu lembro que eu tinha crença de reencarnação, de tanta besteirada, e eu lembro que foi uma das primeiras coisas que Deus arrancou, renovando o meu entendimento, conforme eu ia buscando a palavra, que Deus arrancou do meu coração. Foi onde eu entendi que não existia esse tipo de coisas, mas que existia a salvação em Cristo Jesus, e que ao homem é dado morrer uma única vez. E eu, na época, não entendia isso. Mas eu só fui entender conforme eu fui estudando e meditando na palavra, eu fui conhecendo o pensamento, a mente de Jesus Cristo, e aquela palavra, né, de Deus liberada todos os dias que eu buscava, foi mudando o meu entendimento e renovando a minha vida. E conforme eu fui tendo, então, esse renovo de entendimento, eu fui experimentando, vivenciando experiências maravilhosas com Deus, a ponto de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Então, que você venha todos os dias, independente da situação, das circunstâncias que nos rodeia, que a gente possa, então, deixar o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, vir transformar, renovar o nosso entendimento, as nossas visões, os nossos conhecimentos, as nossas, né, tudo aquilo que a gente vem buscar entender, né, em Cristo, na sua palavra, que aquilo venha, que a gente possa deixar isso vir nos moldar conforme a mente de Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar muito melhor ao seu coração através desta palavra.